Boa tarde, Goiânia! Boa tarde a todos do estado de Goiás. A bola parou lá na Rússia, mas aqui no Brasil não. Série B vai rolar hoje. Tem 2 clubes do futebol goiano em ação, em campo, hein? Tem Avaí e Goiás, tem Atlético e Boa. Boa tarde, Alvo do Universo. Boa tarde, Beto Brasil. Boa tarde, meu amigo Zé Leal. Tô com vontade de dançar de novo, hein? Vamos se os 3 vencerem, hoje, hein? Vamos começar a torcer hoje. Boa tarde, Zé Leal, o implacável. Um abraço, Beto Brasil, Álvaro, a você que nos dá o carinho da sua audiência. Meu abraço especial. E ele dançou bem. Dançou bem. Dançou bem. Pode só você, Zé Leal, Bato dançar palma também. pra eles. É verdade. Se os 3 ganharem, tem dancinha aqui no Jogo Aberto. Vamos conferir agora o que vai acontecer, o que vai ter no programa de hoje na tela. Hoje tem futebol goiano em campo pelo Brasileiro Série B. O Atlético enfrenta o Boa Esporte no Olímpico às 8h30 da noite. O Goiás vai a Florianópolis encarar o Avaí. E amanhã tem Vila Nova no estádio Serra Dourada. Essas e outras informações você confere agora no Jogo Aberto. É verdade, com os comentários dos melhores do Brasil. Vamos trazer agora os jogos da Série B de hoje. Coloca na tela aí. Vamos conferir os jogos de hoje. 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Curitiba e Paysandu. Torcer para quem? Alvo do Universo. Zé Leal, olha para cá, Zé. Paysandu. Olha aqui. Paysandu? Paysandu. Então, lá no Nós temos que torcer sempre para aquele que estiver abaixo na tabela de classificação. Isso. Avaí e Goiás no Ressacada às 8h30 da noite. E o Goiás não pode, meio desfalcado, não pode pensar em outra coisa, né? Goiás, né? Ainda que seja uma parada difícil. Dura. Avaí, favoritaço. Favoritaço não, favorito. Mas eu acredito piamente no Goiás. Tá aí. Ó, tá aí, ó, tá vendo? Atlético e Boa Esporte. Boa hora de mais uma vitória do time atleticano. Alguém duvida? Não, tem que ser o Atlético. Tem que dar Dragão. Vai pegar, como vai diz pegar o Leal, o time fraco do Boa Esporte que está em último lugar, ué, que tem que mudou, bater mesmo. mudou o treinador novo, né? Lei da Mata, daqui a ué. pouco vai falar aqui também no Jogo Aberto. Atlético e Boa Esporte, vitória do Atlético, pra mim, favoritaço o Dragão. Certo, Zé Leal? É a grande barbada da rodada. Tá certo. CRB e São Bento, lá no Rei Pelé, também às 8h30. Olha que o jogo do Goiás e do Atlético, na mesma hora, hein? 8h30 da noite. CRB vai faturar e faturando o São Bento, bom para os 3 nossos Bom aqui, mesmo. Goiás, Vila e Atlético. Tá certo. E tem sequência também, ó. A Série B do Campeonato Brasileiro na 14ª rodada da quinta-feira, Oeste Guarani, Brasil de Pelotas e CSA, Vila Nova e Londrina no Serra Dourada, às 8h30 da noite, Criciúma e Figueirense, né? Tá aí então, lá no Heriberto Hilser. Olha o CSA começando a despencar aí. Domingo, também tem rodada no domingo, hein? Ponte Preta e Fortaleza. Torcer pra quem aí, Álvaro? Ponte Preta, Zé Leal, né? Ponte? Ponte, né? Paraíso e Fortaleza, né? Se Atlético e Boa é a barbada da jogada, esse é o jogo que chama atenção de todos. Pelo momento do Fortaleza, e claro, a Ponte Preta não vai deixar barato nisso aí, jogando lá em Campinas, vai querer vencer e precisa vencer. E a 14ª rodada só vai terminar na terça-feira, no dia 17 de julho, Sampaio Corrêa e Juventude, lá no Castelão. Sampaio Corrêa vai faturar para o bem de Goiás, Vila e Atlético. Tá certo, vamos ver a classificação até agora, vamos ver como é que estão os clubes do futebol goiano, vamos atualizando aí, o Fortaleza tem 29 pontos, é o primeiro colocado, segundo para o Avaí, olha a responsabilidade do Goiás vencer o Avaí fora de casa, né? Vai parar o Avaí e ajudar o Vila Nova, se o Vila Nova vencer, com certeza o Londrina vai passar aí, vai ser o segundo colocado. Que legal, hein? Você vê um ajudando o outro. Segundo, terceiro e quarto, né, Beto? Estão empatados em número de pontos, né? Os outros critérios que estão desempatando, mas você vê que é o mesmo número de pontos. Então é importante a vitória do Vila e o Avaí. E ainda o que CSA, provisoriamente nem precisa o Goiás, o Avaí vencer. Se empatar com o Goiás já vai estar ajudando o Vila, porque vencendo o Londrina amanhã, ele matematicamente já vai, pelo menos provisoriamente, melhor dizendo, já ocupa a segunda posição. O Atlético vencendo vai a 22 pontos, né? Olha que legal. Já passa. Entra na briga, já, né? Já entra na briga também, com o Vila, já empata com o Tigrão ali, né? Vamos virar a página para ver onde está o Goiás Esporte Clube, para ver tanto que a vitória é importante para o Goiás. 16º colocado com 15 pontos, olha só, a 2 pontos do Z4, o Goiás ganhando vai a 18 pontos.
Se o Goiás vencer o Foz de Caldas, o Goiás pode chegar à 10ª posição, gente. Até porque nós estamos torcendo contra São Bento, contra Londrina. Juventude. Né? O São Bento enfrenta o CRB, é lá, o Londrina enfrenta o Vila Nova, o Juventude vai lá no Castelão de São Luís, vai pegar o Sampaio Corrêa. Então são jogos, a gente comenta aqui teoria, né, Beto? Mas são jogos que podem vir a combinar essa combinação de resultado. E o Goiás passando, é fácil? Não é fácil. Mas o Goiás passando, ele vai lá para 11º, 12º colocado. Chegar até a 10ª. Mas já vai dar um afasta da salto, zona de rebaixamento, né, Beto? Tem que ganhar. Já afasta da zona de rebaixamento. Daqui Isso a que pouco, é importante. E daqui a pouco vamos trazer informações do Goiás, como joga o Goiás hoje para enfrentar o Avaí fora de casa, que tem 4 desfalques. A gente vai comentar isso aqui no Jogo Aberto. Porque agora Beto, antes de você fazer a matéria, tem uma coisa que a gente tem que falar sempre aqui, e Goiás, Vila sabem disso, e Atlético. Esse momento na tabela de classificação é o que menos importa. É claro que todos eles ficam de olho na tabela de classificação, mas a preocupação dos nossos clubes aqui é vencer seus jogos. Tem que vencer. Entendeu? Tabela fica um detalhe. Tabela é consequência das vitórias, empate fora de casa. Logo ela vai tá mudando. Ninguém para. E ninguém para a nossa seleção. Essa é imbatível, é Semaco e é só alegria, pois tem tudo para a sua economia. E preço imbatível do básico acabamento. Só tem top na seleção imbatível Semaco. Veja! Faça um golaço de cobertura com essa telha colonial em PVC. Ela mede 2,30 metros por 86 centímetros e custa apenas R$ 69,90 a placa. É sensacional! Além de barato, você cobre rapidinho uma grande área. Olha que pintura essa jogada, que é comprar essa tinta Lenitex, Viva Cor, 18 litros, várias cores, por apenas R$ 99,90. Mas esse preço imbatível é só na Semaco. E tem essa base para a válvula Docol, ou seja, é válvula de alta qualidade por apenas R$ 69,90. Isso mesmo, só R$ 69,90. E se você achar preço menor, leve seu orçamento para a Semaco, que ela vai lhe oferecer um negócio ainda melhor. Tem muito mais ofertas esperando na Semaco. Portanto, quer fazer uma casa campeã? Vá aproveitar a seleção imbatível Semaco. Tem loja no Parque Amazônia e também lá na Pio 12. Que maravilha, abraçando o Maurício. Coloca a seleção da Semaco aí, ó. Coloca na tela a seleção da Semaco. Coloca bem grandão aí, dá um close aí, ó. Aí a seleção da Semaco. Parabéns a todos esses vendedores, esses funcionários maravilhosos aí da Semaco que fazem realmente a diferença. Parabéns, cadê as palmas? Palmas pra eles aí, ó. Seleção Semaco! Maravilha, parabéns, Maurício. Parabéns para essa seleção maravilhosa. Outra seleção que vai ganhar hoje, sabe qual que é? É a seleção rubro-negra. Opa! Vamos ver como é que joga o Atlético? Vamos lá direto pro Dragão com o menino prodígio Arthur Magalhães. Com 3 jogos de invencibilidade, o Atlético joga hoje, às 8h30 da noite, no Estádio Olímpico, palco da vitória rubro-negra sobre o Brasil de Pelotas, na última semana. Agora, o adversário da vez é o Lanterna Boa Esporte, que conquistou sua única vitória na Série B aqui mesmo em Goiânia, contra o Goiás. É uma equipe que, inclusive, mudou o comando técnico, vem melhorando, vem se reestruturando para poder sair dessa situação. Então, é aqueles jogos delicados, jogos de paciência, jogos difíceis. Na cabeça do torcedor, eu sei que sempre fica, mas é o time que é o último colocado, está na zona de rebaixamento, mas não significa nada. O próprio Goiás mesmo, quando enfrentou o Boa Esporte, que foi a única vitória que o Boa Esporte teve, acabou sendo derrotado. Então, eu acho que é jogo de atenção, de paciência, como foi contra o Brasil, e sabendo que vai enfrentar um adversário lá do contrário, que também quer fazer pontos, quer sair dessa situação. Então, por isso que eu julgo difícil. Então, o Atlético ele tem que estar muito concentrado, focado, bem organizado em campo, também porque é importante para que a gente possa superar o Boa. Mas é jogo dificílimo de novo e espero que o Atlético tenha êxito. O Dragão para o jogo de hoje terá pelo menos 2 mudanças. Sem Júnior Brandão e Júlio César, suspensos, João Pedro e João Paulo devem jogar. Olha, pela estrutura tática, até o peso maior é do próprio Brandão, né? Porque a gente está ainda construindo esse outro atacante. O João Pedro é uma boa opção, né? Vem treinando, já fez um jogo pelo Sub-23 para dar ritmo de jogo, após o retorno dele do Corinthians para o Atlético. Então eu vejo que são possibilidades. Né? Então, no próprio Júlio César já é mais, a gente tem mais opções, né? Então eu posso colocar o Renato Kaiser ali, que tem entrado muito bem nos jogos e que começou a temporada jogando por ali, e depois a gente trouxe por dentro. O próprio João Paulo começou a temporada fazendo por ali.
E também na lateral esquerda ainda penso se já realmente para esse jogo a gente vai fazer alguma alteração ou não. Tenho conversado com o Mascarenhas, a gente sabe que a produtividade está oscilando, né, os momentos dele, então talvez possa até pintar o Bruno Santos também para ganhar uma nova chance pela lateral esquerda. Né? Atlético, tá aí Cláudio Tencati falando, algumas preocupações, alguns desfalques. Alvo do Universo. Mesmo assim, o Bolo mete medo no Dragão, né? O Dragão vai bem para esse jogo. O Tencati falou que tem que ter cuidado, é um jogo meio melindroso, Beto. Claro, mas eu vou né? falar, mas esse time do Boa jogar já umas 4 vezes é ruim demais. Eles, para chegar próximo do Atlético, tem que ter melhorado muito. Então, seu Tencati, tem que ganhar esse jogo hoje. Esse jogo é de fundamental importância para saber aonde o time do senhor quer chegar. Você vai querer ficar na parte de cima da tabela ou na intermediária. Porque esse jogo aí tem que ganhar de qualquer jeito. O desfalque faz falta? Faz. O Júnior Brandão é o artilheiro, né, o cara faz gols. do Atlético. Mas vai ser muito bem substituído. O João Pedro é um jogador, né, Zé, que vem, que foi pro Corinthians, não teve oportunidade do Corinthians, mas a torcida do Dragão acredita muito nele. Agora, para você também, Zé Leal, o que você acha? Tem os desfalques do Atlético, mas o Atlético... A valorização é claro, o técnico tem que respeitar o outro adversário, não vai falar diferente. Claro. Mas o Atlético é favoritaço hoje, diante do Boa. É a barbada da rodada, eu disse lá na minha abertura. na A sua barbada abertura. da rodada. O Tencati falou muita coisa correta, mas quando ele fala que é um jogo difícil, ele quer simplesmente disfarçar e fugir um pouco da responsabilidade. A barbada da jogada é um jogo fácil, o Atlético não pode sequer pensar em outro resultado que não seja a vitória. O Boa vem totalmente arrebentado. É o Boa do nosso Gildo aqui, nosso diretor, né? Tem cabimento, um diretor nosso aqui torcer pro Boa. Ah, não, Gildo? Mas ele é de Lau, ele não Não, é de Lau, pelo tá amor de certo. Deus. Não. Nós temos aqui Atlético, Goiás, Goiânia, Vila Nova, o cara vai torcer pro Boa lá e nem encher nosso saco aqui no ponto, aqui, ó. Toda hora aqui no ponto, nos perturbando, Ele o Boa vai nasceu ganhar. lá, O Boa vai ganhar. ele nasceu Olha, lá. E daí, o que é que Ele tem a é ver de com lá, isso, cara. ué? Não, o O que Boa é que vai tem a ver? ganhar, ué. Vai ganhar. Vai ganhar. Então, O o Atlético Boa vai não está desfalcado nada, Boa. porque Brandão faz falta, Júlio César faz falta, mas Júlio César, o João Paulo é automático. Dele. Você acha que você gostou, então? Não tem nem como ser diferente. Vai ser ele o substituto. Vai fazer falta mesmo é o Júnior Brandão. Mas aí vem o João Pedro. João Pedro é um garoto, tem as mesmas características. É óbvio que marcar gol no Campeonato Goiano é diferente do Campeonato Brasileiro. O Júnior Brandão marcou não só no Goiano pelo Iporá, como é artilheiro do Atlético no Brasileiro. Entendeu? Então vai fazer falta sim. Mas João Pedro é um jogador de ofício, é um garotão, tem as mesmas características. Faz falta, porque o titular é titular. Mas quando você tem um reserva próximo daqui dali, não vou nem dizer a altura, mas próximo daqui dali, jogando quanto Boa, Zé, eu vou falar não é justificativa não. Vamos falar pro Júlio aqui. O Boa vai ganhar uma Vai. pancada do Atlético Uma hoje à pancada, noite que ele vai ficar até vai Vai ganhar, ganhar muitos gols, vai levar Vai. muitos gols Vai lá ganhar confirmação de time rebaixado. Rebaixado. Vamos ver a escalação do Atlético? Coloca na tela aqui a escalação do Atlético, a provável escalação, porque a gente falar aqui da escalação, é provável que pode acontecer várias coisas, Claro. algumas mudanças até o jogo, que o jogo é 8h30 da noite, É. aí muitas coisas podem acontecer, mas a provável escalação é essa aqui, o Jefferson no gol, o Lucas Rocha, o Oliveira, os E dois olha aí, eu já zagueiros. tô o vendo a Alisson, novidade o Lucas aí. Rocha. O Tencati falou da possibilidade do Mascarenhas ficar com Bruno o Santos. retorno do Bruno Santos. É. E eu acho que ele faz bem, porque o Bruno chegou, quando o Mascarenhas chegou, o Bruno era titular e não estava Isso. mal. O Mascarenhas não foi nada mais do que... Mas é um bom jogador, Mascarenhas. Sim. O Pedro Alisson, Bambu, né? Pedro Bambu, No meio de Bruno campo. Santos, o Fernandes, tanto, Meio né, de que você campo. gosta desse Fernandes. Não, um não bom é que eu jogador. gosto, eu só acho que ele Não, está claro, fazendo você gosta uma do função... futebol dele, né? É, sim, porque é um bom jogador. E Só ali- que no Atlético ele está e desempenhando aquela uma do- função que não é a dele. E aquela dúvida ali, Tomás Bastos ou Renato Kaiser? Renato Kaiser. Não, aí vai Tomás Bastos. Vai tomar ali, Vai tomar né? baixo, eu também João acho. Paulo, João Pedro e André Luiz. 3 atacantes. Bom, jogador. bom. formação. Você sabe o que é que eu faria Formação, diferente formação. aí? O que você Eu- faria diferente? Colocaria o Renato Kaiser no lugar do André Luiz. Que É. vejo no Renato Kaiser mais qualidade técnica. É um jogador mais qualificado. Time- Um jogador com uma finalização muito melhor do que a do André Luiz. Entendeu? Não sei o que está acontecendo entre ele e o Tencati. O Atlético contratou o Gilvan. O Gilvan entraria ali, já vem para ser titular? O Vem. Gilvan, a hora que ele estiver legalizado, Tá. e fisicamente, porque ele vem de 6 meses sem jogar. Parado, né? Sem Zé? jogar. Parado. Então não é fácil. O treinamento lá não é os mesmos treinamentos. que tiver aqui. já pronto. Então ele vai depender, no mínimo, ele que já está aqui em Goiânia, mas ele vai precisar no mínimo aí de 20 dias Agora- para se condicionar fisicamente para aguentar 90 minutos. Agora, é o seguinte, porque reclama muito porque o Atlético não consegue ser bem também na defesa como é no ataque, que faz muitos gols, mas sofre muito. Mas a direção do Atlético, o Atos Batista e o pessoal, tá contratando. Contratou o Pedro Bambu, que deu certo. Ele Chegou já até fez gol. ajudou Agora nas contratou o contratações Gilvan. pontuais, né? Pontuais. Quer dizer, a direção tá dando pro técnico
peças para que ele possa colocar no clube. Concorda ou não? Não pode reclamar, Né? não, né? Com a chegada do Gilvan aí, com E aí certeza vai ele reforçar buscou muito a reforço, zaga. porque o Bambu, muito bem, tanto que o Bilheu já foi até afastado, demitido. Então, a direção Mas do Atlético está Bambu fazendo a parte dela. É melhor Agora do que o Rômulo, do que Dragão. o Bilheu. E Gilvan, disparado, melhor do que todos os zagueiros que tem aí no Atlético. O Ney da Mata, técnico do Boa, falou com o jogo aberto. Vamos ouvi-lo na tela. Por outro lado, o Boa Esporte conta com um técnico recém-contratado, Ney da Mata. Eu vi uma coisa interessante no time do Atlético, um time que funciona coletivamente, né? Não tem assim um destaque individual, né? Além de ter o nome de jogadores lá já conhecidos no futebol brasileiro, o treinador fez o time dele funcionar coletivamente. A participação de todos ela é importante. Ele está fazendo isso que o futebol pede. O futebol não pode ter um jogador para poder resolver. A gente fala tanto que são 11 jogadores, né? Então tem que funcionar coletivamente. Atenção dobrada muito no time deles, tentar ajustar. Nós não viemos aqui para ficar defendendo, a gente precisa também buscar o gol. Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo aí. A torcida do Atlético é conhecida por cobrar do time quando o resultado não é o esperado. Algo que o Boa Esporte espera tirar proveito. Fica uma cobrança mais definida, né? Com o estádio vazio, você ouve mais as cobranças, né? Então, isso em qualquer lugar também, né? Mesmo que tenha torcedor, quem não tem torcedor, a cobrança é muito grande de quem quer ver o time dele vencer. Nós temos que preocupar muito em ter o equilíbrio, poder jogar. A gente precisa ser obediente taticamente, porque é um jogo que vai exigir muito a parte tática. E os jogadores entenderem isso aí, tem grande chance para a gente poder fazer um grande jogo aí. Ele está fazendo a parte dele também, falando, mas ele elogiou muito mais o Atlético do que falou do próprio time dele, né? Não falou nada, Pelo praticamente. menos já teve humildade para Pra reconhecer. conhecer. Agora, se ele está falando que veio aqui para jogar, se ele colocar o time dele para cima do Atlético, ele vai tomar muitos gols. Pior Porque o ataque do Atlético é muito bom, é poderoso. Poderoso Atlético. Você sabe qual que é o risco? Ah. O único e pequenino risco que o Atlético corre é a falta de responsabilidade do Boa hoje, desses jogadores. Você pediu o hino do Boa? Não, quem colocou? Ninguém pediu o hino do não. Boa aqui, não, uai. Ei, diretor manda, né, chefe? Aí, ó. Ei, meu Deus do céu. Ei, diretor. Um dia eu vou ser chefe, você vai ver. Um dia eu vou ser chefe ainda. Ele que não nos convide para almoçar juntos. Coloca o hino do Dragão aí. Agora coloca o hino do Atlético Clube Goianiense. Aí, o hino da vitória, o hino que vai ganhar. E aliás tem aquele hino também que tem um hino muito legal, que é o Respeite as Cores. Respeite as Cores, cidadão, muito legal aquele. Criado pelo nosso Lindomar Castilho. Respeite as Cores. Escrito e gravado por ele, tá na Tá voz certo. dele. Gente, breve intervalo e voltamos rapidinho para falar mais do nosso futebol. Até já. Promoção de férias Ponto da Moda. Para você viajar tranquilo. Mala tamanho G, R$ 99. M, R$ 89. E P, R$ 79. Tênis LK, ótimo para longas caminhadas, R$ 60. Edredom casal, R$ 29,99. E ainda esta super oferta. Cortina com blackout para a porta. 3 por R$ 2,50, apenas R$ 149 ou 5 de R$ 29,80. Ponto da Moda. Certeza do menor preço. Oi, meus amigos de Goiás, terra da pamonha, do arroz com pequi e tantos outros sabores deliciosos dessa terra maravilhosa. Não esquece, hein? De segunda a sexta, às 3 da tarde, você tem um espaço de descontração, informação, receitas deliciosas. Vamos conversar, brincar, se divertir? É no Melhor da Tarde, às 3 da tarde, viu? Um beijo! Boa tarde para você e boa tarde para ele. Boa tarde, Douglas Fernandes. Boa tarde, Beto. Meu amigo grande Zé Leal, né? E o Álvaro da Universo. Agora é o seguinte, sobrou até pro Gildo agora, é? Você viu ali? Você viu por que time que Rapaz, ele torce? musiquinha e tudo. Mas você viu que time que ele torce? Você viu o hino dele? Torce errado, Douglas. Tá torcendo errado esse Gildo, rapaz. Não, eu sou goiano mineiro, Gil. Eu sou goiano mineiro. Você é de onde? Você é de Eu sou onde? de Goiânia, criado em Minas. E você né? torce pra quem? Aqui, eu só torço pro São Paulo.
Só torce pro São Paulo. Será? Tá aí, só torce pro São Paulo. Até agora não tem nenhum time aqui do futebol goiano que Não, é porque encheu os olhos. quando eu cobria esportes, né, eu fiz uma amizade muito grande com o pessoal do Atlético, do Vila e também do Goiás. Então, verdade. assim, é difícil falar para quem torcer. Eu vou levar o dono pra torcer pro Goiânia. Boa! Aí fica Aí, neutro. boa! Você falou boa! Você falou boa! Você falou boa! Pessoal, eu não tenho nada contra, mas esse pessoal que trabalha na crônica, que não tem coragem de assumir o time que torce, Não, mas é ele assumiu, bravo, ele viu, cara? falou o time Cadê o que Holmes torce. pra me É bravo, defender? é bravo. Você viu Eu não aí, tenho ó. nada contra, Viu cara. aí, né? Mas o cara nasce, cresce, começa a crescer, passa a torcer. Aí vira jornalista esportivo, Aí não torce pra aí ninguém. deixa de torcer. Douglas, você fala Goiás de hoje, Douglas. Deixa ele que o Holmes está chegando aí, viu? Deixa ele. Olha, hoje nós vamos mostrar, Beto, que a cada hora uma pessoa desaparece no Brasil. Os números são preocupantes. Somente neste ano, Goiás registrou mais de 3 mil desaparecimentos. Agora, qual é o perfil dessas pessoas? Porque tudo isso acontece com tanta frequência, hein? Vamos mostrar também que muitas pessoas sofrem com a falta de rede de esgoto nos bairros aqui da região metropolitana. Inclusive, Beto, existem setores que lançam o esgoto nas ruas. E na patrulha do bairro de hoje eu vou mostrar que os moradores de 10 quadras do setor Solarville estão na bronca com a prefeitura. Somente nestas ruas não tem asfalto. E também tem uma entrevista exclusiva com a secretária de saúde, a Fátima Murier. Ela disse que a saúde melhorou na capital. E você de casa, concorda? 982599119 para você dar a sua opinião durante o nosso programa. Esse negócio de desaparecimento, eu tive isso, passei por isso na família. Meu irmão desapareceu e depois de alguns dias conseguimos achá-lo. Mas, cara, é doído, viu? É um sofrimento Preocupação, total. né? Aquele Muita sofrimento preocupação. e abala Como toda a sofre, viu? família, né? Tá certo. Até daqui a pouco, Douglas. Um abraço para você. É fácil não. Eu passei por isso e eu sei como que é, não é fácil não. Vamos trazer agora o Tigrão. Boa tarde, Isadora Rezende. Boa tarde, Beto Brasil. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Beto, o mercado do futebol está movimentado. O atacante Felipe Silva se desligou do Vila Nova e foi defender a camisa de um time na Coreia do Sul. Então, para o jogo desta quinta-feira contra o Londrina, o Colorado não conta mais com o apoio do atacante. Aproveitando para falar sobre esta partida, os ingressos estão sendo comercializados. As cadeiras custando R$ 60 a inteira e com benefício da Time Mania custando R$ 30. Já na arquibancada, a inteira custa R$ 40 e também com o benefício da Time Mania, o torcedor paga a meia entrada. O meia Alain Mineiro comenta a saída do atacante Felipe Silva. O Felipe é um grande centroavante, estava nos ajudando bastante. Eu acho que muita gente cobrando, não só ele, eu também não vinha fazendo gols, os outros atacantes também não vinham fazendo gol. É um cara que estava nos ajudando muito. Alain Mineiro fala sobre a situação de estar sem vencer dentro de casa há 2 meses. Ele destaca que mesmo o Colorado estando em uma boa situação, não é momento de euforia. É um tabu a ser quebrado, né? Acho que a gente vem... Eu não sabia desses números, 2 meses, né? Sem vencer em Goiânia. Saímos de uma situação incômoda que estava nos atrapalhando. Mudamos esse patamar e agora estamos numa situação boa. Claro que não é momento de euforia, da mesma maneira que a gente não se abateu quando a gente teve as derrotas passadas lá e a gente não estava conseguindo vencer, a gente não se achou os piores do mundo. Com essas 2 vitórias a gente também não somos os melhores do mundo. Acho que o campeonato é muito nivelado. A gente está devendo, acho que, uma vitória dentro de casa para o nosso torcedor. O nosso torcedor é um torcedor presente, um torcedor que nos incentiva, nos ajuda. Acho que a gente não tem que reclamar do torcedor, a gente entende as cobranças deles, porque é normal para uma equipe que não estava vencendo. Eles é fundamental para a gente e nada melhor do que eles em grande número na quinta-feira para nos ajudar. O Vila que joga amanhã. Um detalhe do Alain Mineiro aí, a entrevista com a Isadora Rezende, sobre esse negócio. Eu tive que fazer um cálculo. O Zé Leal e Alvo do Universo. O Vila, de 22 pontos conquistados, o Vila conseguiu 13 pontos fora de casa. Legal, mas já pensou se o Vila conseguir começar também vencer mais jogos em casa? É Série A. Serra Dourada, né? É importante as vitórias do Serra Por quê? O que Dourada. vocês acham? Porque o Vila consegue jogar melhor ou vencer fora, melhor do que jogar melhor fora de casa do que em casa? Zé Leal. A postura do Vila e o comportamento que o Vila teve dentro de casa se deve, eu penso, se deve mais à forma que como coloca em campo o Emerson Maria. Certo. Você vê que ele joga sempre fechado, apenas com o centroavante. Estava jogando agora com o centroavante o Felipe Silva, né?
mas sempre com o meio campo. E aí vem, taticamente falando, a importância do Matheus Anderson, tão criticado, inclusive, por mim. Mas que no último jogo contra o Juventude, ele foi, assim, fundamental. Para mim, no primeiro tempo, foi o melhor jogador. Agora, talvez por essa forma de jogar, né? Como organizar esse... Como é que faz? Para equilibrar. Ver se consegue ter mais números fora de casa do que em casa. Se conseguir também fazer esse dever de casa melhor, é a Série A do Universo. Não tem a dúvida, segura o Beto. Vila. Esse equilíbrio é importante. Não o é? Vila aqui dentro de casa, ele tem que pensar que ele joga na casa dele. Quem tem que mandar aqui no Serra Dourada é o Vila Nova. E tá do lado da torcida, né? Tá do lado da torcida. A torcida, às vezes, a gente sabe que cobra muito, mas a torcida tem que ter um pouquinho de paciência, porque o Vila tá galgando lá a Série A. O Vila que joga amanhã aqui em Goiânia. Agora, gente, rapidinho sobre o Felipe Silva. Tranquilo? Fez 7 jogos, Ele é um brincalhão, né? Deixa o garoto ganhar o dinheiro lá na Coreia do Sul. Mas por que ele ajudou o Vila? Não fez um gol, 7 partidas. Mas ajudou o Tigrão ou não? Ajudou fora. Ajudou, o Vila não tinha outro, né? O Alex em 3 partidas fez 2 gols, ele tá com 7 e não marcou nenhum. O Alex que é meia. Tá certo. Amanhã a gente vai voltar a falar muito mais do Vila Nova, porque o Vila vai jogar. Amanhã vai estar em campo. Vamos falar do Goiás Esporte Clube, que joga hoje. O Goiás joga daqui a pouco, às 8h30 da noite, lá em Florianópolis. Vamos falar do Goiás com a Isadora Rezende, na tela. O Goiás fez o último treino em Goiânia na tarde de segunda-feira e viajou na manhã de ontem para Florianópolis, onde vai enfrentar o Avaí pela 14ª rodada. O Goiás vem somando pontos a 4 rodadas consecutivas, tendo conquistado 3 vitórias e 1 empate. O técnico Ney Franco explica que esse duelo contra o vice-líder do campeonato vai servir para determinar a reação definitiva do elenco alviverde na competição. Mesmo na situação onde nós nos encontramos, a gente vai enfrentar o segundo colocado. E uma vitória nossa em cima do segundo colocado significa que a gente fica apenas 4 pontos deles. Então a gente está trabalhando isso com os nossos atletas, né? Então hoje nós estamos aí a 7 pontos do segundo colocado, do terceiro colocado e do 4º colocado. Dentro da nossa perspectiva, a gente entende que isso é um jogo-chave para uma reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Com a saída de Carlos Eduardo, o grupo conta com mais 3 desfalques. Giovani e Gilberto Júnior levaram o 3º cartão amarelo. E Lucão, que foi expulso no final da partida contra o CRB. Nós temos as nossas dificuldades também, né, pela falta de alguns atletas. Vamos trabalhar até a última sessão de treinamentos para trabalhar essa parte tática da nossa equipe. Eu rodei bem o grupo nos trabalhos táticos, né? A gente conseguiu aí algumas situações interessantes para a gente tentar manter o mesmo nível que a nossa equipe jogou nos 4 últimos jogos, né? Os atletas que vão substituir esses atletas que estarão fora, acho que eles vão manter o mesmo nível, né? E acho que a gente vai fazer mais uma boa partida. Ney Franco adianta parte da escalação do grupo e destaca que ainda tem jogadores brigando para assumir a vaga titular no lugar dos suspensos. Eu confirmo, o goleiro Marcos, a linha de 4 nossa ali que não muda, com o Alex, o David, o Ed Carlos e o Hernandes, né? O Cajá no setor do meio de campo e Michael. Eu falei de 6 atletas, né? A gente bateu muito no treinamento o João, volante substituindo o Gilberto, e nós temos mais 3 posições aí com os jogadores lutando por posição. Coloca a escalação do Goiás, o provável time do Goiás para enfrentar o Avaí, o hino do Goiás aí, ó, o hino do Goiás, Marcos, David Duarte, Ed Carlos, Alex Silva, João Afonso e Hernandes, Léo Senna ou Gedós, né? Renato Cajá, Michael, Viçosa ou Thiago Luiz ou o Teu Maranhão. Para vocês. Maranhão não? Tá machucado ainda? Mas é um time no 4-3-3 aqui, poderia ser? 4-3-3. 4-3-3. Então, e aí o Léo Senna no lugar? Léo Senna ou Felipe Gedós? Gedós. Para você. O Léo Senna já está de fora. Tá fora? E aí, para aqueles que tinham dúvida que o problema do Léo Senna não é técnico, é extracampo, tá aí a confirmação. Acho que nem o Viçosa vai jogar. Não, acho que o Felipe Garcia, vai Felipe Garcia. Felipe Garcia vai pro jogo? Eu aposto nesse time. Ele vai formar lá na frente o João Afonso, lá no meio o João Afonso, o Cajá
e o Gedós, não, e o Thiago Luiz, e lá na frente ele vai adiantar o Gedós, Felipe Garcia e o Michael. Isso é um provável time do Goiás, muitas coisas podem mudar, né, gente? Mas esse aí... Ele falou que não tem titular absoluto, né? O Goiás pode surpreender com esse time, o Avaí? Pode. Não pode? Não pode, não pode, Zé? É um bom time, é um bom time. Não pode surpreender. Eu jogaria, imagina se não fosse o... Eu jogaria hoje com o João Afonso e o Léo Senna. Você jogaria eu faria, meu time era esse, o meu campo, eu jogaria hoje no 4-4-2. Porque aí eu iria de Felipe Garcia e Michael lá na frente. E eu tiraria o Thiago Luiz, colocaria o Léo Senna. Ficaria com o João Afonso, o Léo Senna, Gedós e Cajá. Reforçaria o meu campo. E aí lá na frente ficaria Mas isso pode acontecer durante a partida, né? Vai depender do termômetro lá. Placar do jogo hoje, Atlético e Boa, pra você. Uns 4-0. 4-0. Placar do Goiás, Avaí e Goiás. Vou torcer pro Goiás 1-0. 1-0 bom demais, uma vitória boa. 1-0. Eu também acho que vai dar os dois clubes do futebol goiano. O Goiás traz 3 pontos para nós. O Atlético, é claro, vai garantir os 3 pontos aqui no Estádio Olímpico. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.